você? Ai, Thomas, tudo bem sim. E eu tô muito ansiosa para a aula de hoje, porque a tia disse que a gente vai ajudar. E a gente vai falar sobre a conclusão do Livro dos Espíritos. Que legal! Será que a gente vai ver sobre Allan Kardec? Ai, eu queria tanto conhecer Paris. Aninha, você sabia que foi ele quem trabalhou muito duro e que organizou o Livro dos Espíritos? É mesmo? É. Ai, a doutrina espírita tem cada ensinamentos lindos. Verdade. E você lembra daquele dia que a tia falou sobre o magnetismo terrestre e o magnetismo espiritual? Lembro sim. Magnetismo terrestre é o que a ciência humana já descobriu. Por exemplo, o ímã. E o espiritual são as energias que os espíritos manipulam. Eu lembro de um exemplo de magnetismo espiritual. As mesas girantes. Que legal, Aninha! É verdade. E crianças, aonde será que tá a tia? Olá, crianças! Tudo bem? Aninha e Thomas! Cheguei e ouvi vocês comentando sobre a aula que teremos hoje. A tia está muito feliz em ver que vocês já aprenderam muita coisa durante esse tempo. Então, hoje nós vamos concluir o estudo do Livro dos Espíritos, livro 4, com muita alegria, não é mesmo? Então vamos lá, não vamos perder tempo, vamos respirar bem fundo, acalmar o nosso coração, fechar nossos olhos e agradecer por mais esta aula, por podermos estar aqui aprendendo, trocando conhecimentos. Pedimos, Jesus, que abençoe a nossa casa, a nossa família, ilumine o nosso coração. Obrigada por tudo, que assim seja. Muito bem, eu ouvi a Aninha aí, o Thomas comentando sobre a nossa aula de hoje. Muito bacana, a gente vai rever alguns momentos aí da vida de Allan Kardec, alguns lugares que fizeram parte aí da história do espiritismo, que a gente tem muito carinho por essa doutrina que a gente sabe que consola muitos corações. Então vamos lá para a nossa primeira imagem do Livro dos Espíritos, da aula 12, da aula conclusão. Papai, eu nem acredito, nós estamos em Paris para conhecer o local onde Kardec lançou para a humanidade o Espiritismo. Vocês sabiam, crianças, que foi lá em Paris? Filhos, temos que agradecer a Deus todos os dias. Hoje vamos conhecer os locais mais importantes por onde passou Allan Kardec. Então, estamos concluindo o estudo maravilhoso do Livro dos Espíritos. E nós aqui estudando o livro 4. Líria, Kardec no item 1 nos fala do magnetismo mineral e espiritual. Olha, foi o que a gente ouviu o Thomas e a Aninha aqui comentando sobre o que é o magnetismo terrestre e o que é o magnetismo espiritual. Que bacana, eu vi que foi dado o exemplo do magnetismo terrestre aí como o ímã. O ímã é um magnetismo aí reconhecido pela ciência e a gente tem também o magnetismo espiritual e um dos exemplos é isso mesmo, as mesas girantes é um exemplo de magnetismo espiritual, aquele magnetismo daquelas energias que são aí manipuladas pelos espíritos.
E a gente aprendeu tanta coisa bacana, né, nesse tempo, estudando o livro dos Espíritos, que a gente espera levar para a nossa vida todinha. E aí aqui nessa outra imagem a gente tem a imagem do Museu do Louvre. Pai, vamos visitar o Museu do Louvre? Papai, tem obra de Kardec neste museu? Aí ele responde aqui, não, meu filho, porém esse é um dos museus mais importantes do mundo e fica aqui em Paris. Lendo a conclusão de O Livro dos Espíritos, Kardec afirma que o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas. Então, os materialistas, eles não acreditam no Espiritismo. Edom, como o mundo ainda é muito materialista, existem poucos museus que mostram o Espiritismo. Aí o papai explicando porque não tem muita coisa aí nos museus sobre o Espiritismo, por conta do mundo ainda apegado às coisas materiais e que muitos não acreditam. Infelizmente, muitos ainda não acreditam, mas a gente tem a sorte de ter esse conhecimento. Mãe, na época de Kardec, a Lenina comentando aqui, os materialistas consideravam os fenômenos provocados pelos espíritos algo criado pela imaginação, coisa da cabeça, sobrenatural, isso é, sem uma explicação lógica. Sim, filha, mas os espíritos estavam atentos a isso e explicam. O que eles explicam? Que ao Espiritismo não compete examinar se há ou não milagres. Isto é, se em certos casos houve Deus por bem derrogar as leis eternas que regem o universo. Diz e prova que fenômenos em que se baseia de sobrenaturais só têm aparência. Não são, contudo, mais sobrenaturais que os fenômenos, cuja explicação a ciência hoje dá e que pareceram maravilhosos em outras épocas. Vocês sabiam que os vulcões antigamente eram tidos como a vingança dos deuses? Atualmente se sabe que é um fenômeno da natureza. Todos os fenômenos espíritas, sem exceção, resultam de leis gerais, revelam-nos uma das forças da natureza, força desconhecida, ou por melhor dizer, incompreendida até agora, mas que a observação demonstra estar nas ordens das coisas. A gente vê uma imagem aí de uma mulher deitada ali numa maca, e aí tem uma pessoa, né, pensando, o trabalho de cura espiritual desta casa é muito bom, minha esposa se curou aqui. Muito bem. Vejam, crianças, aqui fica a Rua dos Mártires, número 8, número 2. Andar num apartamento ao fundo, Kardec morou. Olha que bacana a gente conhecer. Que emoção, Kardec viveu aqui. Uau, que legal. Neste local, Kardec fez funcionar reuniões espíritas durante 6 meses, até que se criasse a conhecida Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Mãe, como ele era dedicado, que bacana, né? A gente conhecer essa história de Kardec. E aqui a gente vai ver um pouquinho, está escrito aqui no quadro, demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, a crença que existe a vida. Depois que um corpinho morre, o espírito ele continua existindo. Tem coisa mais maravilhosa que isso? A gente saber que alguém que a gente ama, quando aquele corpinho morre, é só o corpinho que morreu, o espírito ele continua existindo e a gente tem essa oportunidade maravilhosa desse consolo, dessa esperança
e dessa fé na vida futura. Então o Espiritismo reaviva essa fé, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação, com aceitação, aí os problemas da vida, as dificuldades. Então, duas doutrinas se defrontam. Uma é o materialismo, que nega o futuro, nada explica. Também é uma sanção do egoísmo. O Espiritismo, ele proclama a existência da vida futura, do espírito, explica e dirige a razão, oferece base à justiça, à caridade e uma das coisas mais lindas aí do Espiritismo é esse amor ao próximo, essa caridade e a prática do amor ao próximo. Muito bacana. E aqui a gente tem algumas imagens, né, mostrando o materialismo, aí a pessoa comentando, né, negando o futuro. Não existe vida além da morte. Aí outra pessoa, esse fenômeno é uma ilusão criada pela mente humana. E o outro ali, né, demonstrando ser egoísta ali, que é um materialista, os espíritos não existem. Aí um espírito ali na imagem, olha só, por acaso eu sou o quê? Tô aqui, tô vendo vocês falarem, ouvindo vocês falarem, só vocês que não me enxergam, mas eu tô aqui. E o Espiritismo? O Espiritismo, ele proclama e prova a existência. Aí tem um exemplo ali, uma figurinha de um trabalho de psicografia. Senhora Maria, há uma carta psicografada de seu filho Armando, desencarnado em julho de 1992. E a mãezinha ali emocionada, meu filho, imagina a alegria de uma mãe em poder receber uma mensagem através de uma psicografia que veio através de um trabalho de um médium ali passando essa mensagem do filho já desencarnado para essa mãezinha que ainda está sofrendo aqui na Terra. Já já a Aninha vem aqui conversar comigo também para saber se ela está gostando dessa aula, né, Aninha? Outra que explica tudo e que por isso mesmo se dirige à razão. Então o Espiritismo, ele explica mesmo e faz a gente pensar. Aí a gente pensa, isso tem lógica, isso tem razão? Doutor, que terapia é essa? Os estudos mostram que o passe ajuda a recuperar os doentes. Isso mesmo, o passe é aquela doação de energias que faz com que nós possamos melhorar, renovar as nossas energias. Outra que oferece base à justiça, a caridade e o amor ao próximo. A mediunidade pode auxiliar muitos espíritos desencarnados. E ali um espíritozinho só ali, quietinho, falando, eu preciso de ajuda. Então eles estão esperando essa ajuda através da mediunidade. Olha só, Aninha, que lugar bacana! Deixa eu ver. Olha lá! Nossa, que legal! Atenção, crianças! Aqui no Palácio Royal, numa livraria chamada Edentu, Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que legal! Tio, foi na Galeria de Orleans, no dia 18 de abril de 1857, Aninha. Graças a Deus, esse livro está sendo divulgado em todo o mundo e a gente está estudando ele aqui, né? Um livro infantil, mas baseado aí em todos esses ensinamentos, esse trabalho que é contido aí no Livro dos Espíritos. O item 4 da conclusão, Santo Agostinho nos diz, Aninha, o progresso da humanidade tem seu princípio na aplicação da lei de justiça, de amor e de caridade, lei que se funda na certeza do futuro. A gente tem uma imagem ali muito triste. Pena de morte, jogue-o no covil dos leões. A gente via isso acontecer muito antigamente, não é, Aninha? É tão triste, né? Pensou jogar uma pessoa lá para ser comida pelos leões? Que horror!
Em nosso país não temos a pena de morte, você irá para a prisão. Então a gente vê, Aninha, que a mentalidade das pessoas, os sentimentos, tá havendo uma evolução, não é mesmo? Antes eles jogavam as pessoas ali para pena de morte, eram mortas cruelmente, e hoje já tem leis que protegem as pessoas, que não são mais tão cruéis. E já vemos que pouco a pouco se extinguem também as antipatias de povo para povo. Diante da civilização, diminuem as barreiras que os separam. Então, a gente não ter discriminação, preconceito, porque somos todos filhos do mesmo pai, não é mesmo, Aninha? Sim, tia. Né? Não importa a cor, não importa o país, né? Não importa se lá é frio, se lá é quente, o que importa é que somos todos irmãos e devemos uns ajudar os outros, né? Sempre ali estender as mãos para os nossos irmãos que precisam. Olha que lugar lindo esse aqui. Provai finalmente que as consequências do Espiritismo não são tornar melhor o homem e, portanto, mais feliz pela prática da mais pura moral evangélica. Moral a que se tecem muitos valores, mas que muito pouco se pratica, Aninha. Tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não praticam esses ensinamentos. Que pena, né? Isso mesmo. Pai, então aqui no Palácio Royal funcionavam reuniões públicas da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Sim, meu filho, durante o período de 1858 a 1859, numa sala da Galeria de Valores. Acho que é assim que fala, né? Papai, e se destruíssem todos os livros dos espíritos do mundo? Que ideia, Dom! Filho, tentaram em 1860, na época de Kardec, destruir a ideia do espiritismo. Sabe o que aconteceu? Foram queimados 300 livros dos espíritos em Barcelona, na Espanha. Imagina, em 1860, o trabalho que eles tiveram para fazer aqueles livros. Nem tinha impressora, não tinha nada, tinha que escrever à mão. Era feito tudo manualmente, né? Com máquina de escrever. Então foi chamado de Alto da Fé de Barcelona. Depois disso, aumentou-se a curiosidade e a procura pelo espiritismo. Imagina, né? Só que isso acabou despertando o interesse das pessoas, né? Por que queimaram esses livros, não é mesmo? Mas foi algo muito triste, né? Não havia necessidade de ter feito isso, né? De ter destruído todo esse trabalho. Mas graças a Deus, esses ensinamentos ainda estão aí, né? Santo Agostinho nos fala onde reside a força do espiritismo. Falsíssima ideia formaria do espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais. Sua força está na filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Além disso, Santo Agostinho nos fala: as manifestações espíritas estão ao alcance de toda a gente e todas elas recorrem, desde a mais pequenina até a mais graduada, aquela que tem mais estudos. Poderão proibir que sejam obtidas em público. Sabe-se, porém, precisamente que em público não é onde melhor se dão, e sim na intimidade. Isso não impede, né, que as pessoas realizem o culto do evangelho no seu lar. Ninguém vai proibir isso. Que o indivíduo, no silêncio do seu gabinete ali, também tem esse contato com os espíritos, né? A gente sabe que tem as sensações. O prisioneiro, no seu cubículo, entre em comunicação com os espíritos, a despeito dos esbirros e mesmo na presença dele. Senhor, dai-me força para suportar o sofrimento da prisão. Sinto a presença de meu Pai. Então isso não impede, né, que os espíritos eles possam transitar aqui entre nós, ter contato conosco. Chegassem mesmo que não seria mais fácil a queimar todos os livros dos espíritos
No dia seguinte estariam reproduzidos, porque inatacável é a fonte donde dimanam e porque ninguém pode encarcerar ou queimar os espíritos, não é mesmo? Seus verdadeiros autores. Por quê? Quem escreveu o livro não foi Allan Kardec. Ele simplesmente teve um trabalho muito difícil, né, Aninha? Que você gosta, né? De saber desse trabalho do Allan Kardec, de compilar, de organizar essas informações, um monte de questões, né? Que tem, um monte de perguntas e respostas. Então, foi o que aconteceu ali, a imagem. Queimem esses livros. Então, muitas pessoas ainda têm essa ideia hoje que o espiritismo é algo ruim, porque elas não conhecem o verdadeiro sentido do espiritismo. Então, mais tarde, na passagem de Santeane, papai, aqui é a passagem de Santeane. Qual a importância desse lugar? Filha, subindo as escadas, numa sala do primeiro andar, funcionou a partir de 1860 a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O espiritismo se apresenta sobre 3 aspectos diferentes: o das manifestações, o dos princípios e da filosofia que delas decorrem, e o da aplicação desses princípios. Daí 3 classes, ou antes 3 graus de adeptos. A gente tem ali tipo uma escadinha, estou passando a imagem aí para vocês, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o espiritismo é uma ciência experimental, gosta de experimentar ali, né, as manifestações. E a segunda classe, os que lhe percebem as consequências morais que está por trás desses ensinamentos. E o terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Então, aí, que bacana a gente conhecer isso, né? Sim. Só que também tem aqueles que não acreditam no espiritismo. Aí são principalmente os materialistas, que a gente chama de adversários do espiritismo. A gente também pode classificar eles em 3 categorias. A primeira, aqueles que negam tudo que é novo ou que deles venham e que falam sem conhecimento de causa. A esta classe pertencem todos os que não admitem senão o que possa ter o testemunho dos sentidos. Só acredito naquele que vejo. E o segundo, a dos que, sabendo muito bem o que pensar da realidade dos fatos, os combatem. Ali a gente tem um exemplo. Mas o Senhor não considerou aquelas curas reais? No meu livro eu provo que esses fenômenos que dizem terem sido realizados por espíritos são falsos. Comprem o meu livro e verão. A pessoa falando ali, né? Então são aqueles que querem comprovar, ali, querem atacar, como se o espiritismo fosse um inimigo, né? E o terceiro, dos que se acham na moral espírita uma censura por demais severa aos seus atos ou às suas tendências. Não rejeitam nem o aprovam, preferem fechar os olhos. Ai, lei de causa e efeito, isso não existe, não. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso matar. Tem pessoas que não querem saber da realidade, querem fechar os olhos. O espiritismo é muito radical, né? Não se pode beber, tudo é obsessão. O espiritismo não proíbe nada, porém esclarece que os vícios levam à obsessão e vice-versa. É uma questão de escolha, não é mesmo, Aninha? Tudo na nossa vida é uma questão de escolha. E é tão bom a gente aprender que a gente tem um livre-arbítrio, que Deus, esse Pai amoroso, bom e justo, nos dá o direito de escolher, né, a seguir o caminho que a gente quiser. Mas a gente tem que sofrer por algumas consequências das nossas escolhas. E esse sofrimento vai servir de aprendizado. É pelo sofrimento que a gente vai encontrar aí as respostas. E algumas pessoas perguntam: ensinam os espíritos qualquer moral nova
qualquer coisa superior ao que disse o Cristo, se o moral deles não é senão o do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Agora, Aninha, é sua vez de me ajudar. Você vai ler aqui, ó. Do que serve o Espiritismo? Não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque tendo-o enviado para fazer lembrada sua lei que estava esquecida. Não havia Deus de enviar hoje os Espíritos a fim de a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão, quando eles a ouvidam, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? Então, Aninha, ali está explicando para a gente que o Espiritismo ele não traz moral diferente da de Jesus. Jesus ele também veio mostrar esse caminho verdadeiro, né? Esse caminho verdadeiro do bem. E o Espiritismo ele somente explica melhor, né? Consola. E Jesus havia dito que ele enviaria o Consolador prometido. Aqui, outra foto muito bacana, é num castelo de Yverdon, na Suíça. Papai, como é lindo o castelo de Yverdon. Allan Kardec estudou aqui. Sim, meu filho, em 1814, com 10 anos de idade, foi trazido para a Suíça, onde completou a sua bagagem escolar no Instituto de Pestalozzi, Aninha. Que legal! Fundado e dirigido pelo professor John Henry Pestalozzi. Olha que bacana! Então, a gente pode observar que os princípios fundamentais aí do Espiritismo são os mesmos por toda parte e vos hão de unir num pensamento comum. O amor de Deus e a prática do bem. Isso me lembra Pestalozzi, o professor de Allan Kardec, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e muitos outros. Quaisquer que se suponham ser um modo de progressão às condições normais da existência futura, o objetivo final é um só. Qual que é o objetivo final, Aninha? Fazer o bem. Muito bom. Não há duas maneiras de se fazê-lo. Muito bem, o Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade e onde está o erro. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. A gente tem que ficar atento a isso. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Então, um bom espírito, ele jamais vai te passar uma comunicação, um conselho para você cometer um assassínio, para você cometer uma violência, para você roubar, para você fazer um mal. Os bons espíritos somente vão te aconselhar no caminho do bem. Por isso que é importante a gente conhecer também o Espiritismo. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas, das honras, nem a gente a ser apegado aos bens da terra. Ensinam a gente a fazer o trabalho assistencial. Olha lá, tem 2 figurinhas. Vou visitar meu avô que está doente. É isso aí, eles instigam a gente a fazer o bem, né? Mel, que faça sempre o bem. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos. Esses, os seus prediletos e prediletos de Jesus, do nosso amigo irmão Jesus, isso mesmo, que este lhes indicou para chegarem até ele. Essa estrada que Jesus indicou para chegar até ele, é o caminho do bem, a gente ser manso, ser bom. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai passar aqui uma atividade. Tia, posso chamar o Thomas rapidinho pra gente contar uma novidade? Sim. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Tudo bem, né, crianças? Então, a
A gente tem um joguinho para vocês jogarem. A gente vai jogar aqui juntos, né? E as crianças vão acompanhar, certo? Então, para a nossa atividade, a gente vai ter que definir as 3 classes de adeptos do Espiritismo. Vamos lá. Aqui tem essa situação. Meus irmãos, o Evangelho nos diz para perdoarmos o próximo. E a menininha ali tá pensando, é muito difícil perdoar. Acho que assim, é esse daqui, aqueles que sabem o que tem que fazer, mas não praticam. Porque ela sabe o que é certo, mas ela fica pensando que é muito difícil fazer isso. Acertamos. Agora vamos para essa segunda situação. Os fenômenos espíritas me fascinam. Aqueles que acreditam nos espíritos, mas têm medo ou se limitam a comprová-los, ou aqueles que se esforçam para praticar coisas boas. Bom, ele não tá praticando nada, assim. Ele só tá falando que ele acha fascinante e que ele se limita a comprovar, né? Porque ele não tá ajudando. Ele podia estar dando passe, mas ele não tá dando. Então, acho que é esse. Acertamos. Agora vamos nesse daqui, ó. Meu irmão, eu te perdoo. Vamos ser amigos? Obrigado por me perdoar. E sobrou esse daqui, né? Aqueles que se esforçam para praticar coisas boas. Então é isso, crianças. Esse é o nosso joguinho. e vamos fazer a nossa oração, fechar nossos olhinhos e agradecer por esta aula. Aninha ou Thomas querem fazer a prece? Sim, Quem? eu. Então vamos. Então tá, vamos fechar os olhinhos. Senhor Jesus, muito obrigada por mais este dia. Abençoe toda a nossa casa, a nossa família e obrigado por tudo que temos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que assim seja e graças a Deus. Bem, obrigada, crianças. Um beijão para vocês. Até mais. Beijo, tchau.